Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal dos 1000 Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dos cálculos químicos. Então, se você ainda não viu a aula anterior, vai lá conferir. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo e vamos trabalhar três conceitos muito fundamentais. São eles: constante de Avogadro, número de mols e massa molar. Vamos lá? Vamos começar pela constante de Avogadro. Quando pergunta a constante de Avogadro, vocês já pensam 6 vezes 10 a 23, ou então 6,02 vezes 10 a 23. E vocês não estão errados. Mas o que significa esse número? É o número de átomos em 12 gramas de carbono 12. O que eles fizeram? Eles fizeram experimentos para comprovar que esse número é uma constante, independentemente do elemento químico, do tipo de átomo que a gente tem em uma amostra. Então, um átomo de carbono 12 tem uma massa de 12U, certo? Só que 12U é a mesma coisa que 12 vezes 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Isso a gente já viu na nossa aula anterior. Mas eles queriam saber qual era a quantidade de átomos de carbono em 12 gramas de amostra. E em 12 gramas de amostra, quando a gente faz essa continha, a gente acha que temos 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. Esse número que você já está familiarizado, que é a constante de Avogadro. Mas para ter certeza que esse número é uma constante, eles fizeram essas contas com outros elementos, com outros átomos, com outras amostras. E aí eu coloquei uma observação para vocês, mas isso é válido para todos os elementos. Olha só, um átomo de oxigênio 16 é a mesma coisa que 16 unidades de massa. Mas 16 unidades de massa pesam em gramas 16 vezes 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Se eu quero saber a quantidade de átomos de oxigênio presentes em 16 gramas de amostra, eu vou chegar no valor de 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando eu falo de constante de Avogadro, vocês têm que pensar: número de átomos presentes em uma massa em gramas numericamente igual à massa atômica daquele elemento químico. Então, para resumir, a constante de Avogadro ela vai me falar a quantidade de espécies que tem em uma certa amostra, dependendo da massa. Se eu tenho em uma amostra 12 gramas de carbono 12, então eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Se eu tenho 16 gramas de oxigênio 16, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. E isso vai ser sempre constante. O segundo conceito da nossa aula de hoje é a quantidade de matéria, ou seja, número de mols. Muita gente tem dificuldade em entender número de mols. Mas o que eu quero que vocês percebam é que o número de mols nada mais é do que uma simplificação da constante de Avogadro. Se a gente fala que eu tenho 1 mol de cadeiras numa sala de aula, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 cadeiras. Se eu falo para vocês que a gente tem 1 mol de estrelas, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Se eu falo para vocês que eu tenho 1 mol de moléculas de água dentro de uma garrafinha de água, eu tenho, na verdade, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, quando eu falo em número de mols,
Eu quero que vocês pensem que é como se fosse uma abreviação da constante de Avogadro. Quando eu falo para vocês assim, eu quero 1 dúzia de bananas. O que isso significa? Que eu quero 12 bananas. E se eu falar para vocês, eu quero 1 mol de bananas. Quantas bananas eu quero? 6,02 vezes 10 a 23. Então, mol é uma abreviação, é uma simplificação da constante de Avogadro. Então, eu coloquei um exemplo aqui para a gente fazer juntos. Se eu tenho 2 mols de água, quantas moléculas de água eu tenho? Quantos átomos de oxigênio nós temos em 2 mols de água? E quantos átomos de hidrogênio nós temos em 2 mols de água? Vamos fazer esse exercício? Para responder a primeira pergunta, a gente tem que lembrar dessa simplificação aqui em cima. Se 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23, então 2 mols vai ser o dobro dessa constante de Avogadro. Vocês concordam que 1 mol é o equivalente a 6 vezes 10 a 23? Dei uma arredondada no valor, tá bom? Então, 2 mols equivale a X. Esse X é 12 vezes 10 a 23. O quê? Moléculas de água. Agora, quando ele pergunta do número de átomos de oxigênio, o que a gente tem que entender? Que na hora de desenhar uma molécula de água, eu faria o seguinte: eu desenharia 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, quando eu tenho uma molécula de água, eu tenho 1 átomo de oxigênio. Aqui está ele. Agora, e quando eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas de água? Aí não. Quando eu tenho uma molécula de água, eu vou ter 1 átomo de oxigênio. Se na verdade eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas de água, então eu vou ter Y átomos de oxigênio. Quando a gente resolve essa regrinha de 3, a gente acha 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, certo? Então aqui eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas e eu também tenho 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. E para finalizar esse conceito de número de mols, eu tenho que achar quantos átomos de hidrogênio eu tenho em 12 vezes 10 a 23 moléculas de água. E é só a gente pensar o seguinte, é o mesmo raciocínio que nós tivemos para o oxigênio. Quando temos uma molécula de água, nós temos 2 átomos de hidrogênio, um aqui e o outro aqui. Então, quando temos uma molécula de água, temos 2 átomos de hidrogênio. Se, na verdade, nesse problema nós temos 12 vezes 10 a 23 moléculas, 12 vezes 10 a 23 moléculas, nós vamos ter Z átomos de hidrogênio. E esse Z ele é igual a 24 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Então, nós vamos ter 24 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Isso tudo é proporcional. Se eu sei que 1 mol é equivalente a 6,02 vezes 10 a 23, eu dei uma arredondada e chamei de 6 vezes 10 a 23, então eu consigo achar todas as outras informações pela proporção. E para a gente finalizar a aula de hoje, precisamos conversar sobre o último conceito, que é a massa molar. Quando eu falo de massa molar, eu estou falando da massa de 1 mol de espécies químicas.
Então, eu estou falando da massa de 1 mol de água, de 1 mol de gás carbônico, de 1 mol de glicose, beleza? Então, a unidade que a gente vai achar essa massa molar é a unidade em gramas por mol, ou seja, é a massa em gramas de 1 mol de espécie. Corresponde à soma das massas atômicas. E essas massas atômicas nós vimos que a gente encontra na tabela periódica. Então, para a gente calcular a massa molar em gramas por mol de uma certa espécie química, eu tenho que somar as massas atômicas de todos os elementos que constituem aquela espécie. Só para vocês relembrarem, essa é uma representação muito comum lá na tabela periódica. Agora, os números que estão dentro desse quadradinho representam para a gente o número atômico, quando a gente está falando do menor número representado, e da massa atômica, quando temos o maior número representado. Então, para a gente calcular a massa molar de uma certa espécie, a gente tem que somar as massas que estão localizadas na tabela periódica, beleza? Então, vamos fazer aqui um exercício. Vamos calcular a massa molar de cada uma dessas substâncias e, para isso, você precisa ter em mãos uma tabela periódica. Bom, o CO2 ele é uma molécula formada por um carbono, então vai ser uma vez a massa do carbono mais 2 vezes a massa do oxigênio, porque eu tenho 2 oxigênios no CO2. 2 vezes a massa do oxigênio. Se a gente for na tabela periódica e consultar, a gente vai ver que a massa do carbono é 12, então 1 vezes 12, 12, mais a massa do oxigênio é 16. 2 vezes 16, 32. 12 mais 32, isso aqui é igual a 44 gramas por mol. Ou seja, cada mol de CO2 pesa 44 gramas. Vamos para a água. Aqui na molécula de água, a gente tem 2 átomos de hidrogênio, então a gente tem a massa molar 2 vezes a massa do hidrogênio, mais 1 vez a massa do oxigênio, que é o outro elemento químico que constitui a molécula de água. Quando a gente vai verificar na tabela periódica, a massa do hidrogênio é 1. 2 vezes 1. Mais a massa do oxigênio é 16. Então, a gente tem 16 mais 2, isso aqui é igual a 18 gramas por mol. Esses 2 últimos exemplos a gente tem que ficar bem atentos, porque aqui eu tenho a presença de um parênteses. E o que esse parênteses me indica? Lá na matemática, quando você tem uma operação com parênteses, uma operação de multiplicação, você tem que multiplicar tudo que está dentro desses parênteses. Aqui na química é a mesma coisa. Então, nessa substância MgOH2, eu tenho 1 vez o magnésio, eu tenho um magnésio, e o magnésio tem uma massa de 24, tá? Então, eu tenho 1 vez o magnésio, mais esse 2 vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses. Então, 2 vezes O. 2 vezes a massa do oxigênio, mais esse 2 também multiplica o hidrogênio. 2 vezes a massa do hidrogênio. Então, a massa do magnésio é 24,
mais 2 vezes a massa do oxigênio, que a gente já viu que é 16, vezes 2, 32, mais 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então, isso aqui dá 2. Essa continha, 24 mais 32, 56. Com mais 2, 58 gramas por mol. Então, a cada mol de MgOH2, nós temos a massa de 58 gramas. E por último, a molécula maior que a gente tem é o Ca3PO4,2, o fosfato de cálcio. Para a gente calcular a massa molar desse composto, a gente tem que lembrar que a gente tem 3 vezes o cálcio, então 3 vezes o cálcio aparecendo nessa substância, mais esse 2 multiplica tudo que está dentro do parênteses. Então, eu tenho 2 vezes P de fósforo. Então, eu tenho 2 vezes o P. Mas, esse 2 também vai multiplicar o oxigênio. Só que esse oxigênio já está multiplicado por 4. Então, esse 2 vai multiplicar o 4. 2 vezes 4, 8. Eu tenho 8 oxigênios. Qual que é a massa do cálcio? A massa do cálcio é 40. Então, eu tenho 3 vezes 40. Mais 2 vezes P. A massa do P, se você verificar na tabela periódica, você vai ver que é 31. Então, 2 vezes 31. Mais 8 vezes o oxigênio, que é 16. 8 vezes 16. Isso daqui é igual a 310 gramas por mol. É só fazer a continha e somar. 310 gramas por mol. Ou seja, a cada mol de fosfato de cálcio, nós temos 310 gramas. Entenderam? O conceito de massa molar, ele também está muito atrelado ao número de mols. E como esse número de mols está relacionado com a constante de Avogadro, nós temos aí 3 conceitos que vão transitar bastante nas questões de cálculos químicos. E nós vamos resolver questões sobre isso na aula que vem. Eu espero vocês. Tchauzinho, muito obrigada e até lá!